Boa noite, pessoal. Hoje eu não pude estar presencialmente na aula, né? Mas eu quero me fazer presente aqui por esse vídeo para poder também apresentar nosso trabalho, que é sobre revista. Acredito que a Luara já falou sobre o tema, já apresentou o grupo e eu quero, antes de falar sobre o surgimento em si, eu quero falar um pouco fazer uma introdução, né? Do que é uma revista, como é que ela se baseia. Então, uma revista é nada mais do que uma publicação periódica. E essa revista ela pode ter vários cunhos, como científico, como em fins de entretenimento e também como é, de, de ensino até. A gente pode botar assim. Bom, uma revista, ela é pioneira. A gente sabe que a revista foi uma das pioneiras nesse ramo da publicidade. E com isso, aí vem de onde ela se paga, que basicamente a maior parte do seu retorno é de publicidade. Além da publicidade também, a revista ela consegue gerar valor com o seu preço de venda. Então você vende a revista lá por R$ 10, vamos ver, ali tem uma certa margem de lucro que o fabricante da revista vai ter. Também existe assinaturas mensais que vão fazer esse lucro, essa revista render. Bom, e no trabalho a gente nossa apresentação, no caso, a gente vai mostrar um pouco de como surgiu, a evolução dela no Brasil ou no mundo. Então, eu espero que vocês gostem. Bom, o surgimento da revista, ele se deu basicamente na Alemanha. Foi em 1663 e foi basicamente porque a Alemanha, antes de vários outros países, eles já dominavam essa técnica de imprimir no papel. Então, não passou muito tempo, eles começaram a imprimir revistas. E nessa época eles não tinham bem um cunho como revista, como por exemplo um cunho de entretenimento. Era basicamente informação, só que eles imprimiam e repassavam. Bom, e a revista naquela época era realmente vista como alguma coisa informativa, só isso. E a gente sabe que a limitação naquela época era muito grande. Até hoje existe essa barreira, mas antigamente eu acredito que seria algo bem grande, que seria a limitação da língua em si, porque muitas pessoas não eram alfabetizadas, a maioria das pessoas, podemos colocar assim. Então, existia uma barreira que as pessoas não conseguiam de fato entender o que estava acontecendo nesse movimento com a revista, e muitas pessoas não ligavam para isso porque simplesmente não sabiam ler e não poderiam ter acesso a isso. Já no Brasil, a revista chegou no século XIX, mais ou menos por aí. Não era assim, uma revista de entretenimento, era mais uma revista científica, publicações como sobre geografia do Brasil e entre outras. E ainda assim existia a barreira de língua, porque realmente é uma coisa que antigamente era muito difícil pessoas serem alfabetizadas. Então, tinha essa barreira da língua. Bom, a gente passando aqui para a evolução da revista, ela se deu muito porque não houve tanta mudança desde o seu início, tanta mudança significativa que eu quero falar, desde o seu início até o século XX, porque era muita informação e não tinha tanto entretenimento. A gente sabe que a revista, a gente quer pegar uma revista, ler e não é a mesma coisa que ler um jornal, né? A gente quer ter um pouco de entretenimento lendo aquela revista. E como eu já falei várias vezes, eles sempre batiam nesse mesmo erro que era a alfabetização das pessoas. As pessoas não eram alfabetizadas e não tinham a capacidade técnica de entender o que estava escrito. Então, por meio de figuras, por meio de uma leitura mais leve até, porque muitas pessoas sabiam ler, mas não sabiam interpretar, né? Isso a gente entende que até hoje em dia acontece muito isso. Então, por meio de figuras e leituras mais leves, eles conseguiram atingir mais públicos e com isso conseguiram vender muito mais exemplares. Bom, agora a gente vai falar sobre a memória da publicidade brasileira. No caso, ainda assim, a gente ainda tem aquela mesma barreira que é a alfabetização. E no caso, vão ter algumas imagens para ilustrar, que são essa revista aqui da Kodak e Terrenos em Bangu, que seria mais um anúncio.
Bom, e com isso a gente vê que as revistas elas foram tendo outros cunhos além simples do cunho de informação. Por exemplo, teve anúncios, foi ele buscou um público específico que foi as donas de casa, então isso ajudou a elevar muito mais o nível e a popularização da revista no Brasil.